Vamos mergulhar numa tensão histórica fascinante. De um lado, Ellen White, a grande profetisa do Adventismo, com uma admiração imensa por Martinho Lutero, o pai da Reforma. Mas, e se o maior herói dela discordasse de um dos pilares da sua fé? Pois é, segura essa porque a visão de Lutero sobre o sábado pode mudar tudo o que se pensa sobre essa relação. Primeiro, para a gente ter uma ideia do tamanho dessa admiração, olha só o que a Ellen White escreveu. Na sua obra mais importante, O Grande Conflito, ela diz que ele foi o mais destacado líder. Isso não é um elogio qualquer, não. Para ela, ele era o cara, o homem de Deus para aquele momento. Guarda bem essa informação, porque é essa admiração que vai mostrar o tamanho do conflito que vem por aí. E é aqui que a história dá uma virada totalmente inesperada. Se Lutero era esse modelo todo de reformador, o que será que ele pensava sobre o sábado, um mandamento tão central para Ellen White? A resposta, olha, pode surpreender muita gente e cria uma tensão teológica que a gente vai desvendar agora. Ok, então vamos lá. Para a gente entender de verdade esse paradoxo, a gente precisa primeiro medir o tamanho dessa admiração. E olha, não era uma coisa superficial, não. Era uma devoção profunda, documentada. E os números aqui não deixam mentir. Não é uma admiração qualquer. Em O Grande Conflito, são 2 capítulos inteiros só para ele, e mais de 260 citações. É muita coisa. A frase "o homem certo para seu tempo" resume tudo. Para White, Lutero não era só importante, ele era monumental, uma figura escolhida por Deus. Pois é, e agora a gente chega no ponto central, no coração do conflito, porque toda essa admiração, toda essa reverência da Ellen White vai bater de frente com o que o Lutero realmente pensava sobre o sábado. Um mandamento que, para ela, era, nossa, simplesmente inegociável. Esse quadro aqui resume o abismo que existia entre eles. De um lado, a White dizia que o sábado faz parte da lei moral eterna, está no mesmo nível de não matarás. Do outro, o Lutero concluía que o sábado era uma lei cerimonial, específica para o antigo Israel, tipo os sacrifícios de animais, sabe? E que essa lei foi cumprida e abolida por Cristo. São 2 visões que simplesmente não dá para conciliar. Tá, mas será que o Lutero pensava isso mesmo? Ou será que estão exagerando? Para não ter dúvida, a gente não vai ouvir o que dizem sobre ele. A gente vai direto na fonte, nas palavras do próprio reformador, o que ele mesmo escreveu nos seus sermões, cartas e comentários. E o que mais impressiona aqui é a consistência dele. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Não foi uma coisinha que ele disse uma vez e pronto. Não, ao longo de mais de uma década, nos escritos mais importantes dele, a posição é a mesma, sempre firme, sempre clara. Vamos dar uma olhada nisso de perto? Vamos voltar lá para 1525, num sermão com um título bem direto ao ponto. Como os cristãos devem considerar Moisés. Aqui, o Lutero não faz rodeios. Olha o que ele diz com todas as letras. Paulo e o Novo Testamento abolem o sábado. E para não deixar nenhuma dúvida, ele completa. Nenhuma mínima vírgula em Moisés se aplica a nós. Gente, mais claro que isso é impossível, né? Não tem muita margem para interpretação aqui. Ok, avançamos 5 anos. Estamos em 1530. Lutero publica o Catecismo Maior. E atenção, isso aqui não era um livrinho para o povo ler. Era um guia para os pastores, para a liderança da igreja. E para os líderes, ele reforça a mesma ideia. O mandamento do sábado não diz respeito a nós cristãos. Ele viu o sábado como parte de um sistema de cerimônias do qual Cristo nos libertou. Ponto final. E se alguém ainda tinha alguma dúvida, em 1538 a coisa fica mais explícita ainda. Ele escreve uma carta com um título que já diz tudo: Contra os sabatistas. Ou seja, aqui ele não está só ensinando, ele está partindo para o ataque, confrontando diretamente quem defendia a guarda do sábado. E nessa carta, ele basicamente desenha o argumento dele. Ele diz, ponto por ponto, que o sábado foi um acréscimo temporário só para Israel, que não devia durar para sempre, e que o 7º dia não diz respeito a nós gentios. Ele chega a usar o profeta Isaías para dizer que o próprio Antigo Testamento já previa o fim do sábado. E a conclusão dele é radical. Para o cristão, o descanso é em Cristo, o que significa que, na prática, cada dia seria sábado. Ok, diante de tudo isso, de palavras tão diretas do Lutero, como é que fica? Como que essa contradição é explicada por quem guarda o sábado hoje? Vamos dar uma olhada rápida nos principais argumentos que tentam, digamos, harmonizar essas 2 visões. Um argumento que aparece muito é sobre o Catecismo Menor de Lutero. Mas aqui tem um detalhe fundamental. Pensa assim,
O Catecismo Menor é tipo um resumo, um guia rápido para o povo. Já o Maior é um manual completo com todas as explicações feito para os teólogos. E é justamente no manual completo, no Maior, que Lutero explica com todas as letras que o sábado não se aplica aos cristãos. Então, para entender a teologia dele a fundo, é no Catecismo Maior que a gente tem que olhar. Uma outra linha de argumento que a gente vê bastante em debates é, simplesmente dizer que, nesse ponto específico, Lutero estava errado, que ele falou abobrinha. O problema dessa abordagem é que ela meio que ignora a discussão teológica em si, né? Acaba não lidando com a consistência dos argumentos que ele repetiu por tantos anos. Então, juntando todas essas peças, a gente chega num ponto que é um paradoxo teológico profundo e, para muita gente, bem desconfortável. E, para selar a questão, tem a Confissão de Fé de Augsburgo, de 1530. Esse é um dos documentos mais importantes de todo o protestantismo. E, embora o Lutero não tenha escrito, ele deu o selo de aprovação dele. E o que o documento diz? Sem rodeios, está lá, preto no branco. As Escrituras aboliram o dia de sábado. Ou seja, não era só a opinião do Lutero, era a posição oficial da reforma. A conclusão, então, parece meio que inevitável, né? Os escritos de Lutero condenam de forma consistente a guarda do sábado para os cristãos. Aí fica a pergunta: como explicar a admiração gigante da Ellen White por ele? A resposta mais provável não é maldade ou contradição de propósito. É uma questão de acesso à informação. Provavelmente, Ellen White nunca leu esses textos específicos que nem estavam amplamente traduzidos na época dela. Sua admiração foi construída em cima da figura do herói da Reforma, sem que ela soubesse dessa divergência teológica tão fundamental. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta bem forte para a gente pensar. Se a Ellen White tivesse tido acesso a esses escritos, se ela tivesse lido com os próprios olhos o grande herói dela condenando o sábado, o que teria sido diferente? Como a história teria mudado? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar esta análise até aqui.